Pessoal, estamos de volta aqui para conversar sobre esse nosso mundo da gestão, sobre as coisas que podem ajudar a gente no nosso dia a dia. São coisas rápidas, não são nada, a gente não pretende aqui falar sobre grandes temas, entrar em grandes discussões, mas tentar alertar sobre pequenas coisas, sobre coisas que podem no dia a dia ajudar a gente a ter uma situação corporativa um pouco melhor. E hoje a gente veio falar sobre vendas externas. As corporações, grandes distribuidoras, ainda contam com uma equipe de vendedores externos que devem ser gerenciados. Eu preciso controlar essas pessoas, eu preciso colocar em prática a palavra da vez, que é produtividade. Eu preciso ter uma equipe que seja produtiva. Não interessa o tamanho da minha equipe, ela pode ter um vendedor, ela pode ter 100 vendedores. O importante é que essa equipe produza. Nós temos 5 pontos que nós acreditamos que ajudem e otimizem a produtividade da equipe de vendas externas. O primeiro, planejamento. É importantíssimo que seja todas as ações, veja, apesar de venda, muita gente ainda diz que venda é uma arte, venda é do vendedor, o cara que nasceu vendedor, ele vai ser vendedor. Existe isso, existe, mas sem planejamento, sem uma boa definição de metas, sem uma boa definição de área de trabalho, sem uma boa definição do tempo que deve ser perdido com cada cliente, o tempo o tempo de retorno a cada um desses clientes, essa eficiência, essa arte, ela vai embora. A gente precisa planejar. Planejamento hoje, na realidade, é o cerne de qualquer gestão, seja ela de vendas, seja ela da montagem de uma ponte. Eu preciso planejar. Isso otimiza o tempo, isso otimiza a forma e principalmente otimiza a condição de medir. Porque como é que eu sei que uma equipe é de alta performance? Se eu consigo medir os resultados dessa equipe. Então, para que eu tenha uma boa medição, eu preciso ter um bom planejamento, eu preciso definir tempo, preciso fornecer ferramentas aos meus vendedores, preciso saber tudo o que acontece e ter cada uma dessas etapas bem definidas para que em qualquer momento do processo eu consiga agir e fazer alterações de forma que essa performance seja sempre garantida. Se eu planejo, a gente cai no segundo ponto importante, que é fornecer os melhores recursos à nossa disposição para os nossos vendedores. Não adianta eu querer uma equipe de alta performance que vá visitar todos os meus clientes de ônibus, não pau de arara no interior, com um bloco de notas. Eu preciso hoje transferência de dados automático, eu preciso ter uma ferramenta boa, o meu vendedor que está na rua tem que ter acesso à disponibilidade de estoques em tempo real, tem que conseguir saber exatamente quando é que ele vai conseguir entregar essa mercadoria para o cliente, porque uma coisa que garante a performance da equipe é a continuidade da venda. E o meu cliente só continua comprando de mim se ele se sentir satisfeito. Então eu preciso garantir essa satisfação. O cliente precisa saber que ele comprou e ele vai receber. Quando ele comprou, ele tem que saber já quando ele vai receber. E isso só consigo com ferramentas ágeis, com ferramentas que disponibilizem essa informação em tempo real. Treine seus vendedores. Os seus vendedores, eles são o porta-estandarte da sua empresa junto à sua rede de relacionamento. São eles que vão levar a informação sobre o que você vende, como você vende e qual a confiabilidade que eles podem ter naquilo que eles estão adquirindo de vocês. Então, assim, é muito importante que o vendedor conheça todas as informações sobre todos os produtos que ele está vendendo, que ele não forneça informações erradas, que ele não prometa coisas que ele não pode cumprir e que ele saiba exatamente como se posicionar junto a problemas com o cliente. Isso é muito importante. E isso não é uma ação de um único momento. Isso é uma ação contínua. A melhoria da equipe, ela vem com a melhoria da informação que essa equipe tem sobre o que ela pode fazer, como ela deve fazer e em que situações ela deve agir de determinada maneira. Então, assim, treinamento é algo, tá certo? Que não é fácil.
Não é algo bacana porque exige tempo, exige disponibilidade. O meu vendedor vai ficar recebendo treinamento, ele em vez de receber treinamento, ele tem que estar na rua vendendo. Sim, só que se ele estiver bem treinado, ele vai otimizar esse tempo e a gente vai conseguir perceber que esse tempo que a gente gasta, entre aspas, treinando, é um investimento e não um custo. A quarta dica, ela vem lá da primeira, que a gente falou de planejamento. Lembra que a gente falou de planejamento? Então, se eu tenho um bom planejamento, se eu tenho a minha rota de clientes, os meus clientes estão distribuídos por categorias, se eu tenho vendedores que conhecem esse planejamento e sabem como se distribuir nessas regiões de venda, a partir do momento que eu planejei, eu consigo criar indicadores. Uma palavra bacana, né, que está na moda da gestão aí, indicadores, mas não adianta eu ter indicadores que não me deem informações precisas. Se eu planejei, para aquele planejamento, eu crio meus indicadores. Então, se eu tenho tempo de visita, eu tenho que ter um indicador de tempo de visita. Se é importante saber visitas positivadas ou visitas negativadas, eu tenho que ter indicadores que garantam essa informação para mim. Então, não consigo melhorar, não consigo ter alta performance se eu não conseguir uma melhoria contínua. A alta performance não é algo que brota numa árvore e a gente colhe e a gente acabou com ela, certo? A alta performance, ela é um processo evolutivo. Eu vou estar cada vez melhor se eu conseguir fazer algo de uma forma que eu fazia antes, melhor agora. Nós só conseguimos fazer isso se nós medirmos cada ação, se nós conseguimos avaliar e dar informações corretas. Se eu estou avaliando, eu preciso avaliar de forma correta. Então é muito importante também que essas informações e esses indicadores sejam bem coletados para que o vendedor ou os meus agentes de venda, certo? Confiem neles e conseguir enxergar que, garantindo melhores posições nesses indicadores, nós vamos ter mais performance, vamos vender mais e nós vamos ter uma situação melhor para todos. Avalie sempre a equipe. Procure ter as pessoas conhecendo a sua performance. Você passe informações corretas. De uma forma correta, aí existe todo um métier hoje de como você passar, de como você cobrar. Mas você também só consegue cobrar se você avaliar. Então, definição de metas, avaliações constantes, teste de conhecimento sobre o produto, todas essas coisas são muito importantes. E isso vai garantir que você consiga sempre melhorar. Como eu falei antes, alta performance é sinônimo de melhoria constante. E eu só consigo melhorar se eu planejar, medir e avaliar. Uma das dicas foi sobre recursos, sobre dar recursos que garantam e que melhorem a performance da equipe. Um recurso muito bacana é uma aplicação de força de vendas. O Grupo Infor desenvolveu uma ferramenta extremamente ágil e eficiente para esse tipo de coisa. Entre em contato com a gente, conheça essa aplicação.